O Marcelo Sasaki está dizendo assim, Percy, com a saída do Ney Franco no final do ano, existe a possibilidade da contratação de Caio Júnior? E aí? Abre a vaga, né, Crispim? Então, a partir daí as especulações vão surgindo. Eu não acredito muito na vinda do Caio Júnior. As especulações giram em torno do nome do treinador do Paraná Clube, Marcelo Oliveira. Me parece que existem já algumas conversações, pelo menos extraoficialmente é o que a gente está sabendo, e existem também algumas outras conversações com outro técnico que não se sabe exatamente quem é, e o Marcelo Oliveira seria o nome, digamos assim, que estaria em stand-by. Então, se não der certo com esse treinador que estão tentando a negociação, o Marcelo Oliveira é um nome que me parece forte na última hora. Legal, rapidinho, Luiz. Tem uma pergunta aqui para você. E aí, hoje, na lateral esquerda, Kim ou Jean? Eu acho que ele vai começar com o Kim. Não acredito que o Jean entre jogando, até porque não tem condições físicas para aguentar os 90 minutos. Legal. Um beijo para a mãe do Jonathan, né, Sandro Santelena? O Jonathan pedindo aqui um beijo para a mãe dele. Um beijão para a mãe do Jonathan. Iratan Costa, repórter Transamérica. E aí, no Paraná, só mistérios para o jogo de hoje contra o Sport, Pitan? Pois é, Crispim. Ontem, treinamento fechado, Marcelo Oliveira não deu nenhuma pista, apenas confirmou a presença de Lima como o substituto de William no comando do ataque. Então fica a expectativa maior em relação ao sistema de jogo, porque vale lembrar, ele não contará com o Luiz Henrique e com o Irineu, dois titulares absolutos da zaga. Isso e até a possibilidade do Sport ter uma configuração diferente ampliam as chances do Paraná de repente jogar num 4-4-2. É uma situação que Marcelo Oliveira não confirmou, mas também não descartou ontem na coletiva. Então, aí vem a seguinte pergunta, né? Num 4-4-2, o Paraná já mostrou que tem uma certa vulnerabilidade nas suas alas, porque nem Paulo Henrique, nem o Kim são grandes marcadores, o que de repente poderia abrir um espaço para o Jean começar a partida de logo mais às 9h50 da noite na Vila Capanema contra o Sport Recife. Mas são apenas especulações, porque a comissão técnica não deu nenhuma dica. O Thiago Rodrigues, este sim, deverá ser o goleiro, em substituição ao Juninho, que está suspenso também, e aí fica essa indagação. Se for num 3-5-2, a zaga terá Juan, o Alessandro Lopes e o Rogério, o Alessandro Lopes voltando ao time e o Rogério, mas se a opção for o 4-4-2, o Luiz Henrique Camargo pode aparecer na vaga do Juan. São alternativas, são opções, mas somente momentos antes da bola rolar é que a gente vai ter uma precisão sobre a formação do Paraná para este jogo diante do rubro-negro pernambucano. Crispim. Valeu, Iratan Costa. O Muni está dizendo aqui, estão todos equivocados. O melhor atacante de 2010 é Guerron, do Atlético Paranaense, o cara que fez o gol de empate lá no Engenhão no último domingo. O Ademir Fernandes, ele é da Fazenda Rio Grande e diz que o Marcos Aurélio é o melhor atacante do futebol paranaense. O Ramon, será que o Carpegiani, hein, Sandro, consegue armar um time que joguem Branquinho, Paulo Baier e Gonzalez, também Maicon Leite? Não, ele diz que o Maicon Leite é o melhor atacante. Ele diz aqui no meio, Branquinho, Paulo Baier e o Ivan Gonzalez. No meio, os três, eu acho que é muito difícil. O Ivan pode ser uma alternativa ao lado do Maicon Leite, do Guerron no ataque. Ele já monta um time com o Paulo Baier e com o Branquinho, né, no meio de campo. E agora, para esse jogo contra o Vitória, ele está até falando que pode lançar o Helder Grange. Eu acredito que pode sim jogar com o Branquinho, com o Ivan Gonzalez e com o Paulo Baier, desde que um desses três aí seja atacante. Beleza, vamos ao arquivo da bola, o confronto entre Sport e Paraná no primeiro turno do campeonato. Conferindo aí. E aí, seu Luiz, 3 minutos, lambança da zaga do Paraná e gol do Ciro. Ali acabou toda a estratégia que o Paraná estava desenvolvendo até aquele momento, que era fazer o gol antes do adversário segurar o resultado. E depois desse gol, o Paraná não conseguiu nenhuma possibilidade real de empate, não teve nenhuma ousadia nesse sentido, e foi mais uma das derrotas de 1-0 que o Paraná teve esse ano, infelizmente. Vamos ver se hoje a coisa muda. Pelo que o Iratan Costa falou, pode ter uma mudança tática. Eu acho que seria uma incoerência muito grande no Marcelo Oliveira nessa altura ele mudar, até porque ele jogou com adversários que jogavam com um atacante só.
mais enfiado, que é contra o Bragantino, Duque de Caxias, e aí ele jogou com 3 zagueiros. Hoje que tem o Sport que joga com 2 jogadores mais à frente, hoje sim ele tem que jogar com 3 zagueiros e tentar liberar um pouco mais os volantes. Se ele jogar com 2 zagueiros, ele corre o sério risco de ter que recuar um volante para jogar como terceiro zagueiro, como ele sempre faz. Aí eu acho que seria muito incoerente por parte dele. Quem apita Paraná Esporte hoje, 9h50 da noite na Vila Capanema, o Rodrigo Bragueto de São Paulo, ele será auxiliado por Ederval Lodete, Santa Catarina, e Juliano Fernandes da Silva, também de Santa Catarina. Que tal, Rodrigo, hein, Luiz? Ele apitou um jogo do Paraná na história, é bom lembrar para nunca mais se repetir, que foi contra o CRB em 2008, o Paraná perdeu por 3-0. Eu vi algumas partidas dele no Campeonato Paulista, é um árbitro na média, acho que não será problema para a partida de hoje. Legal. Vamos ouvir o técnico Ney Franco. Será que o Coritiba está na regressiva para conquistar o título brasileiro da Série B? Conferindo aí o que diz o técnico do Coritiba. Acho o seguinte, o campeonato, à medida que ele vai funilando, vai chegando na sua parte final, ele vai ficando ainda mais difícil, né? Além do desgaste físico normal de uma competição em final de temporada, existe o cansaço também emocional e essa ansiedade, talvez, de confirmar uma classificação, né? Acho que a gente tem que ir ao natural da forma como a gente está trabalhando. Nas nossas contas também, na nossa avaliação, 6 pontos realmente sobe, né? Mas eu acho que a gente tem que viver cada jogo, ter a competência para fazer um bom jogo diante da Ponte Preta, de repente ganhar lá e diminuir esse número para 5, mas viver cada jogo sem colocar esse número na cabeça, tem que vencer 6 jogos, porque senão fica muito aberto. Esses 6 jogos pode ser vencer um agora, vencer um daqui a 3, 4 rodadas, então eu acho que a gente tem que falar que a gente tem que vencer todos os jogos a ser disputado, logicamente, que isso é difícil, né? Você propor uma meta ou um objetivo para um grupo de fechar uma final de temporada, começa ganhando todos os jogos, mas todos os jogos você tem que entrar com a intenção de vencer, como a gente fez esse segundo turno. O segundo turno são 5 partidas e 4 vitórias, então eu acho que a toada tem que ser dessa forma. Muito bem, olha aqui, Luiz, o que é o otimismo. O Saulo está dizendo que hoje o Paraná vence o Sport e definitivamente entra na briga para chegar ao G4. Se isso acontecer, a gente marca um grande churrasco para comemorar. Então, cara mesmo que dê certo. Legal. O Eduardo, ele acha que o Guerron é o melhor atacante, mas dos 3 da enquete, né? O Anderson Aquino, o Leonardo e o Maicon Leite, ele fica com o Maicon Leite. Murilo, o Atlético começa com Paulo Baier e Branquinho, hein, Sandro? Muito provavelmente. Provavelmente, né? Apesar de que o Helder Granja, o Carpegiani, está trabalhando com o Helder para aparecer no meio campo. O Helder era o meio de origem nas categorias de base do Internacional, passou a ser lateral direito, mas sabe como é que é o Carpegiani? Daqui a pouco ele pode estar montando uma surpresa aí. E o Felipe Carvalho está dizendo que o Atlético ergue esse caneco do Campeonato Brasileiro para coroar o futebol do Paraná. E também vota no Maicon Leite como o melhor atacante do futebol do Paraná.